existe apenas neste canto. A espécie tem estado aqui, morre se sair do Espírito Santo. Quem quer pra si cada vez mais, nunca se satisfaz, quer ir além do céu. Abelha, urso, capixaba, em breve se acaba, e adeus pra seu mel. No estado em que me encontro existe a espécie que resiste apenas neste canto. Agora eu posso passar a palavra para a Ariane, que vai apresentar o nosso trabalho. Então, Adailton quer falar alguma coisa antes? Eu posso estar... Só usar o seu período à vontade aí. Então tá. Olha lá. Gostaria de agradecer muito ao convite, né? Acho que bastante pessoas aí da AME já me conhecem como a esposa do Adelmo. Não sabia, às vezes, até o meu nome, né? Agora, Ariane. E, assim, depois de eu fazer o mestrado lá em Santa Catarina, eu parei um pouco com a área acadêmica e tinha trabalhado em indústria farmacêutica e aí eu quis me voltar para a área acadêmica e quando a Adelmo começou a trabalhar com as meliponas, eu fiquei encantada, eu falei, quanto rico são os produtos, né, das abelhas, e o quanto de potencial que a gente tem para pesquisa, para implementação, para benefícios à população que vai trazer os produtos, né, dessas abelhas. E aí eu falei, não, eu tenho que me voltar para a área acadêmica novamente. E aí consegui, então, ter aprovação, né, junto ao Programa de Ciências Farmacêuticas lá da UVV, o professor Márcio Fronza, eu agradeço muito a ele, porque ele abraçou a ideia, né, já desde da minha avaliação, que ele participou da minha avaliação, para dar entrada ao programa, né. A professora Denise também, ela nos apoia, né, não é diretamente minha orientadora, mas ela me apoia de uma forma também ímpar, né, e aí agradecer todas essas pessoas e agradecer a todos aí que estão presentes para ouvir um pouquinho sobre o nosso estudo e tomo as palavras também do professor Márcio, né, que é uma oportunidade muito interessante estar unindo aí a academia com os produtores e levar isso depois para a comunidade, né, para a gente implementar aí todos esses benefícios, certo? Podemos começar, Adailton, a apresentação? Pode, sim, pode. Pode. Eu vou estar, então, eu vou estar aqui compartilhando. Espera aí. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Todos estão... Sim, está aparecendo já, tá? Está aparecendo, né? Então, okay. Como a gente já falou, nós fazemos parte, então, do programa de pós-graduação de Ciências Farmacêuticas, junto lá no Laboratório de Produtos Naturais, que é dentro da UVV. E aí, esses estudos, eles contam com apoio de instituições de amparo à pesquisa, como a FAPES, que é a do Espírito Santo, né, de amparo à pesquisa, e a CAPES. Então, o título dessa palestra de hoje é Estudos da Bioatividade do Mel, Própolis e Pólen de Pote das Abelhas sem ferrão. Cada uma, né, como a Adailton falou, trabalha com uma parte. Né, eu trabalho aí com o própolis, a Iana está trabalhando com o pólen e a Larissa com o mel. Tá? Para essa apresentação, eu vou falar então um pouquinho, dar uma introdução, falar um pouquinho da justificativa do trabalho, né,
da justificativa por que a gente está fazendo veio com essas ideias, né, desses estudos, os objetivos dos estudos, então tentei trazer de forma geral, né, trazer um pouquinho do objetivo desses 3 estudos, como foi a coleta, como foi a identificação das abelhas, né, questão de obtenção dos extratos também do pólen e do própolis, que a gente teve que realizar, como está sendo realizado os testes e as perspectivas, alguns resultados que a gente já está obtendo, né? Então, vamos lá. Bom, as abelhas sem ferrão, a gente, ela vem da família Apidae, né, da subfamília Meliponina, e se a gente vê as áreas tropicais e subtropicais no mundo, são cerca de 500 espécies, tá? Já em 244 dessas espécies estão localizadas no Brasil. Então, a gente tem, assim, um rico, amplo, né, espécies aqui para serem estudadas. E a gente tem aquela resolução já no Espírito Santo, apontando que 39 dessas espécies estão no Espírito Santo, só que poucos estudos, né, sobre essas espécies, né. E aí, o interessante dessas abelhas sem ferrão, para trabalhar com ela, é uma facilidade, por ela ter, né, o ferrão atrofiado, e a gente conseguir ter o manuseio dela. E aí, a gente já vê também em muitos artigos científicos, falando de uso das abelhas sem ferrão como indicativo de agrotóxicos, né, para um indicativo ambiental, como se fosse, porque ela, em presença de agrotóxicos, vocês sabem que ela, né, morre, né, então não tem, ela também tem um foco socioeconômico, né, como todos sabem, todos os produtos, alguns meliponários aí já vendendo seus produtos, como mel e também as vendas das colmeias, a gente vê que a parte de agronegócio, ela é bem aquecido já com as abelhas sem ferrão. E sabemos que o seu produto, como o mel e o pólen, a gente tem uma parte também em questão nutricional, né? O mel com muitas características, composição de carboidratos, e o pólen com teor proteico muito interessante. Isso já apontando por alguns estudos que foram feitos com outras abelhas, né, sem ferrão, em algumas espécies também. E quando a gente faz referências bibliográficas, uma pesquisa bibliográfica, a gente vê muito a atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, e alguma coisa também, já quimiopreventiva de câncer para algumas espécies, mas essas espécies que a gente vê em artigos científicos são espécies lá muito do Nordeste, tá? A gente está, quando fez e do Nordeste, Goiás, né, pessoal lá do Centro-Oeste, algumas abelhas, sim, do Sudeste, mas pouca coisa estudada aqui no Espírito Santo, né? Ou, se a gente falar, uma escassez mesmo de estudos apontando essas potencialidades dos produtos dessas abelhas sem ferrão. E a gente sabe aí que a Melipona capixaba, principalmente, ela é uma abelha, já está classificada como em perigo na classificação nacional. E a gente tem uma professora na UVV chamada Cecília Weichert. Eu não sei se eu pronunciei o sobrenome dela certo, mas depois ela até me perdoa. A Cecília, junto com uma equipe de profissionais, já publicou agora em 2019 também a classificação como vulnerável da capixaba. Então, a gente vê que se a gente realiza estudos, principalmente com essa espécie, a gente também auxilia na sua preservação, né? Preservação dessa espécie.
Então, aí, como justificativo para os produtos, a gente vê que precisa trazer mais estudos, principalmente para focado aqui no Espírito Santo. A gente não pode também só pegar informações de artigos que já de Nordeste ou Sudeste, porque a gente sabe que o pólen, tanto o mel quanto o própolis, sofre influência da flora do local. Então, precisamos de estudos que sejam realizados no Espírito Santo, para saber qual é a influência da flora daqui do estado para esses produtos, né? E a gente sabe aí que elas são umas fontes de componentes bioativos, né? A gente sabe aí que provavelmente vai ter flavonoides, compostos fenólicos, essa química, né, ela auxilia e ela está associada à bioatividade, tá? Isso em outros artigos apontam isso. Então, é importante a gente sabe que esses produtos possuem essa fonte de bioativos. A Anvisa, ela colocou a apiterapia, não sei se vocês sabem disso, a apiterapia como uma prática integrativa no Sistema Único de Saúde. O que seria essa prática integrativa? Seria uma terapia. Então, a apiterapia, eles descrevem como uma terapia tanto da apitoxina, quanto do mel, quanto do pólen, quanto do própolis, de abelhas, para benefícios à saúde. E isso já está sendo implementado, né, em 2018 na prática integrativa. Isso é para o Sistema Único de Saúde, né? Então, como se fosse um tratamento complementar a um tratamento, por exemplo, o tratamento de asma, né? E aí eu estou tratando no SUS, o médico pode vir a receitar a apiterapia, né, o uso de mel para auxiliar aí no tratamento, junto com, porque a gente já tem artigo, por exemplo, de mel para asma, indicando para asma. Isso só que essa prática integrativa, eles pensam aí inicialmente no mel de apis, né? A gente ainda não fala muito do mel de abelha sem ferrão. E a gente vê realmente que muitas dessas normas que tem junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, as normas do Ministério da Agricultura, são muito normas baseadas na espécie Apis mellifera, né, com ferrão. E aí, sendo realmente necessário a gente descrever e estudar a qualidade dos produtos da abelha sem ferrão, né, vendo essa escassez. Para vocês terem ideia dessa escassez de estudo que eu tenho falado aqui, sobre esses produtos de abelha sem ferrão, semana passada, eu fiz uma pesquisa rápida no site PubMed, que é um site de pesquisa de artigos científicos da área médica. Usei a palavra-chave Stingless Bee. Stingless Bee é abelha sem ferrão em inglês. Quando eu pesquisei, eu obtive um resultado de 537 artigos, né, publicados com abelha sem ferrão. E aí, vocês perceberem, né, em 2000 foram 4, em 2009 foram 35 artigos, em 2020, 82, em 2021, já tem artigos falando sobre abelha sem ferrão, que são 20. Você vê um crescimento. Mas se a gente comparar com a mesma pesquisa, usando uma palavra-chave, Apis mellifera, olha o resultado que dá, né? 5.520 resultados de Apis mellifera. E aí, a gente vê que tem muito mais artigos científicos, né? Comparado lá, 2000, foram 94, em 2009, 196, né? Em 2020, 538, né? E já em 2021,
57. Então, tem muito mais artigos científicos com apis mellifera, também está em crescimento, né? Ainda se continua falando sobre a abelha com ferrão, mas há necessidade, há escassez ainda de artigos científicos para abelhas sem ferrão. Então, aí o objetivo, de forma ampla, né, dos 3 estudos, foi identificar as espécies de abelha sem ferrão, com potencial efeito antioxidante, anti-inflamatório e químico preventivo. Caracterizar a fisicoquímica para controle de qualidade, uma caracterização fisicoquímica. E, né, como eu falei, a gente vai ver a parte química e estimular a inserção de práticas complementares para o cuidado de saúde de forma eficaz e segura. Ou seja, se a gente conseguir, né, ver que tipo de substâncias tem nesses produtos, a gente vai dizer, não, esse produto eu posso fazer uma análise de qualidade dele, evidenciando que ele tem mais algum composto fenólico típico, né? E aí eu posso dizer que o mel, ele tem um pouco mais de teor de água, que a gente sabe que é conhecidamente um pouquinho mais de água do que comparado ao mel de apis, né? Mas isso é característico, né? Eu não preciso... E aí eu consigo implementar, e também, depois que eu fizer isso, da controle de qualidade, eu ver que ele, não, tá, e aí eu faço o estudo e comprovo que ele tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. E aí eu consigo, dessa forma, fazer depois, né, sugerir essa implementação para um cuidado de saúde, um cuidado complementar de saúde e de forma segura, porque é um produto com sua composição conhecida, né? E aí comprovar, assim, através dos resultados obtidos, o potencial desses produtos da abelha sem ferrão. E aí, para vocês terem noção mais ou menos de como foi a coleta, o mel a gente fez por sucção, o própolis foi através da retirada mesmo do própolis das caixas, e o pólen de pote a gente coletou por espatulação, tá? Aí a gente, né, aqui as fotinhas de alguns colaboradores nossos, né, o Adailton, o Adelmo e o João, que a gente agradece muito mesmo, pela toda a paciência, né, a gente sabe que a retirada do produto, às vezes, atrapalha até o desenvolvimento, talvez, da colmeia, né, e aqui foi eu e Ana na primeira coleta que a gente fez ainda em 2019, em setembro de 2019, e Ana aí nesse cabelão, hoje ela não tá com esse cabelão, nem eu, a gente já tá com os cabelinhos curtinhos, aí ela nem tinha noção aí nessa foto que iria mexer com os produtos, ela foi como aluna de iniciação científica, eu na empolgação, eu coletei tudo, não na empolgação, né, pensando como pesquisadora. Eu cheguei para o meu professor, falei, professor Márcio, eu tenho que coletar tudo. Mesmo eu pensando em trabalhar com própolis, eu preciso. Se alguém me questionar, você sabe qual é a abelha realmente que você pegou? Então, eu coletei a abelha. E o mel? Aí eu coletei o mel. Eu coletei o pólen de cada colmeia. E depois eu coletei também até a cera. Então, eu tenho até a cera também congelada, em caso se precisar de complementar algum estudo, né? E depois eu coletei, então, todo esse material em setembro de 2019, que depois, posteriormente, a Iana passou a Larissa também estava no programa, né, em 2019, e eu falei, eu tenho muita amostra, mas eu não vou dar conta de trabalhar com tudo, né, tanto a professora Denise comentou aí, eu sugeri realmente, não, vamos fazer uma equipe da gente trabalhar com esse material rico,
E aí a Larissa entrou pro mel, depois e aí Ana com pólen. Toda perda gera dor, a natureza já provou. Doçura vem de flor e mel, o espírito preservador expressa a prova de amor do homem pelo seu papel. A abelha não vive sem flor,